Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui embaixo. Se você gostar do vídeo, deixa um curtir. Se você quer começar a tentar engravidar, escute meu relato e veja fatos que pode acontecer com uma tentante. Se você já é tentante, você pode se identificar com a minha história e acrescentar informações nas suas tentativas. O que eu já fiz como tentante? Bom, em janeiro de 2017, eu me casei e comecei a tentar engravidar em março. E eu já tinha a habitualidade de tomar um anticoncepcional, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já fui casada, já tive um outro casamento e eu já tomava o anticoncepcional. Então, em março de 2017, eu parei, eu conversei com meu esposo, né, conversei com o Adriano e a gente resolveu, né, engravidar. E quando eu resolvi engravidar, eu marquei uma consulta com um ginecologista, né, para ver se tava tudo bem comigo, tudo bem né, com o meu corpo, para ver se eu estava apta para ficar grávida, se não tinha nada errado. Marquei com uma médica, fui na primeira consulta, né, fui bem entusiasmada, né, porque era um primeiro passo aí, né, para a realização de algo muito importante na minha vida. E cheguei na consulta, a médica não, digamos assim, que ela não passou assim muitas orientações. Eu falei para ela que iria começar a tentar engravidar e ela passou um exame, né, de sangue e que era para identificar apenas doenças contagiosas que normalmente são passadas para o feto, né? São passadas para a criança durante a gestação, que era exame de HIV, de hepatite B, era doenças assim, né? Ela não pediu nenhum exame de hormônio, nenhum exame que pudesse diagnosticar a minha fertilidade, se a minha fertilidade estava em dia ou não. E eu não me senti muito bem nessa consulta, porque foi uma consulta muito rápida e eu percebi que ela não me deu muita atenção. Foi isso que eu senti. E quando ela estava se despedindo de mim, eu já tinha algum conhecimento prévio, né, das coisas que uma mulher tinha que fazer, né, antes de iniciar as tentativas. E uma dessas informações que eu tinha era começar a tomar o ácido fólico. Para quem quer começar a tentar engravidar, né, os médicos indicam que a mulher tome ácido fólico 3 meses antes de engravidar, que é um complemento aí muito importante para o feto e para o desenvolvimento da criança. E quando ela foi se despedir de mim, eu questionei ela. Mas, assim, para iniciar, não seria importante eu tomar o ácido fólico? Ela, é importante, assim, você pode tomar. Não indicou nenhum, não passou a receita, simplesmente falou que podia tomar. Eu saí de lá um pouco, como eu falei, decepcionada. Eu esperava mais, porque quando a gente vai numa consulta, né, no ginecologista e fala, olha, eu quero tentar engravidar, isso é muito sério, é muito importante na vida de uma mulher. Então, todo cuidado é pouco. Eu acredito que ela teria que pedir alguns exames de hormônios, né, exames de fertilidade, para constatar, ver se eu estava apta para gerar uma criança, para conceber, né? E não, ela só passou uns exames que é importante também, né? Que é importante constatar, ver se tem alguma doença, né? Que possa passar para a criança durante a gestação, mas eu achei que foi muito incompleta a consulta. Pois bem, isso foi no médico do meu convênio, aqui em Suzano, o convênio atual que eu tinha na época. O que eu fiz? Eu não fiz aqueles exames, eu não fui fazer e mudei. Eu liguei no convênio e marquei outro médico. Mudei de ginecologista. Bom,
eu vou ver se eu consigo um médico legal que me dê mais atenção e enfim, né? Porque a consulta foi muito rápida. Eu acho que foi o que? Uns 30 segundos, sei lá. Foi muito rápido mesmo. Pois eu marquei. Essa médica eu nem lembro o nome dela, não me lembro mais. Aí depois eu marquei uma consulta com o Dr. Álvaro. E ele foi até simpático, né? Comigo e ele já logo na primeira consulta, já no consultório, já fez o exame de Papai Nicolau e passou alguns hormônios, alguns exames de hormônio, confundo. Alguns exames de hormônio, né, para constatar se estava tudo bem com os hormônios, para ver se eu estava, né, apta e estava tudo bem para eu conseguir engravidar. E ele passou também um outro exame que é esteressalpingografia. Esse exame é como se fosse um raio-x, tirar o raio-x do útero e das trompas. É um exame muito dolorido que eu fiz, foi algo terrível, foi uma das piores dores, isso se não foi a pior dor que eu senti na minha vida. Eu não vou falar com muitos detalhes sobre esse exame porque não é o foco aqui do tema, mas resumidamente é injetado um líquido com uma força forte dentro do útero, né, e para formar aquele contraste e o raio-x detectar lá, né, passar e detectar lá a imagem do útero e das trompas, para ver se as trompas não tem nenhuma obstrução aqui, para ver se o óvulo consegue sair, né, do ovário, passar pelas trompas e o espermatozoide consegue, né, ir pelas trompas e chegar em encontro do óvulo, enfim. Foi uma dor tão terrível que no momento que foi injetado aquele líquido, eu cheguei a gritar de dor. E eu, particularmente, não sugiro fazer esse exame, só se for realmente de último caso e já tenha sido esgotada todas as suas tentativas aí, já tinha um bom tempo de tentativa para engravidar. Eu saí de lá meia perdida, assim, eu saí de lá fora todo o preparatório do exame, que tem que tomar só coisas líquidas antes do exame, tem que tomar laxante, enfim. Foi um sacrifício que eu fiz para poder identificar se tinha alguma obstrução nas minhas trompas. Os exames de hormônio que ele pediu, para quem já é tentante, já sabe que existem vários hormônios que cada hormônio é responsável por uma etapa do ciclo, né? Só que cada hormônio tem uma função em um determinado tempo do ciclo. Por exemplo, no início do ciclo, o que predomina é o hormônio FSH. No meio do ciclo, quase ali no finalzinho, o progesterona, por exemplo. Então, cada etapa do ciclo, cada hormônio, ele se dá, que ele fica mais alto ou mais baixo. Então, é importante realizar o exame de sangue. Por exemplo, eu vou fazer o FSH, então eu vou fazer lá no início do ciclo, nos primeiros dias de menstruação. Vou fazer o da progesterona, eu vou fazer no fim do ciclo. Porém, esse médico, ele não me deu essa orientação, ele falou, vai lá e faz esses exames. Eu fiz tudo, colhi o sangue no mesmo dia e fez todos aqueles diagnósticos de todos esses hormônios. Até então eu nem sabia, né, exatamente como que funcionava essas coisas de hormônio e que tinha o tempo certo para fazer, enfim. Aí eu aproveitei na consulta para perguntar sobre um gel, né? Não sei se alguém já ouviu falar do gel lubrificante, que é um gel amigo das tentantes, para facilitar aí os bichinhos nadarem para chegar até as trompas, até o óvulo. Quando eu fui perguntar para ele sobre esse gel, eu acho que eu tenho até aqui,
que eu nunca, eu acho que eu usei isso aqui umas 2 vezes só. É esse aqui, ó. Eu peguei ele, lembrei do nome dele, é o Conceive Plus. Então, ele é um gel que você aplica, faz a aplicação com um aplicador, com um aplicador assim. E esse produto é um produto importado, ele não é vendido aqui no Brasil, e eu comprei no Mercado Livre. Ele promete aqui a concepção de uma forma mais eficaz, mais rápida, porque ele, digamos assim, ele facilita a natação dos bichinhos, né? Isso aqui é bom principalmente que tem aquele exame do espermograma em baixa quantidade. Eu fui perguntar sobre esse produto aqui, perguntar se ajudava, se era bom, mas ele foi tão ignorante, ele falou assim pra mim: isso daí não é aprovado pelo Ministério da Saúde. Aí eu só quis tirar dúvida, né? Porque a gente tem que ir no médico, né? A gente tem que se informar, a gente tem que consultar o médico antes de qualquer coisa. E foi isso que eu sempre fiz desde o início. E eu fiquei, nossa, eu me senti assim tão idiota quando ele falou isso. Eu me senti uma idiota. E aí eu fui perguntar de mais uma coisa, né? Fui perguntar sobre o chás. Porque quando eu comecei a tentar, eu assistia muito vídeo. De meninas que estavam tentando engravidar, de alguns métodos, né? De algumas coisas que ajudavam. Inclusive foi assim que eu conheci o Conceive Plus. Quem já é tentante de longa data já deve ter ouvido falar do chás, né? Que ajuda aí na limpeza do útero, ajuda na fertilidade, enfim. E um desses chás se chama o chia amarelo e unha de gato. Eu tomei direitinho, tomei na época certa do ciclo, porque tem um tempo certo do ciclo para tomar, e que faz uma limpeza, né, nos ovários, no útero, e tem muitos depoimentos que ele elimina até o ovário policístico, ele faz uma limpeza mesmo, e elimina até endometriose. Ele é uma planta, né? Uma planta. Se eu não estiver errado. Enfim, é uma erva, não sei. É extraído, né, da natureza. E faz muito bem para a saúde da mulher, para a fertilidade. Tomei tudo direitinho, né, no dia certo. E nessa consulta eu fui perguntar pro médico: algum chá que faz bem para a saúde? Eu nem terminei de falar. Essas coisas não servem para nada. Aí eu me calei, não vou perguntar mais nada, né? Bom, eu acredito assim, a alimentação, ajuda sim na fertilidade, porque ajuda na saúde, e se a mulher tiver saúde, os hormônios, eles funcionam corretamente. Então, um médico chegar em você e falar assim, essas coisas não servem para nada, é chá, é alimento. Ele poderia ter falado, não, se você se alimentar bem, se você comer tal coisa, ajuda no hormônio tal coisa, vai te equilibrar. Não, ele falou simplesmente assim, essas coisas não servem pra nada. Eu saí de lá do consultório muito mais arrasada do que na primeira consulta, que eu fui com a primeira ginecologista. Eu saí muito arrasada, fiquei muito triste. Porque eu me senti assim, nossa, parece que os médicos não estão dando devido valor a algo que é tão importante pra mim. Estão tratando como se fosse de qualquer jeito, né? Depois disso, eu marquei uma consulta com um endócrino. Ele também passou vários exames. Ele passou não só exames de fertilidade, ele passou vários outros exames de sangue pra ver se minha saúde estava tudo ok. E ele também passou exame de hormônio, esses mesmos que eu já tinha feito, né? Com o Dr. Erasmo. Eu fui nesse endócrino, porém ele passou da mesma forma. Ele não disse assim, ó, tal dia você vai lá e colhe o sangue do FSH, tal dia você vai e colhe o sangue do prolactina, não. Fiz, voltei lá no médico. Tá tudo bem, me deu várias vitaminas.
tanta vitamina que eu comprei todas e tem algumas que eu nem tomei. Que tinha até uns sachês assim que era pra tomar com água. Era horrível, tinha um gosto horrível, horrível, horrível. Eu joguei até fora. Mas ele falou que era muito bom pra saúde, né? Enfim. Depois disso, eu marquei com uma outra doutora, uma outra ginecologista. E ela passou os exames de hormônios também, novamente. Porém, ela passou diferente. Aí ela passou, não, você tem, cada época do ciclo você tem que fazer tal hormônio. Enfim, ela passou diferente. Ela passou da forma, digamos assim, mais correta. Eu fui lá, ela falou algo diferente. Ela falou para passar num mastologista, que era importante para depois a amamentação. Ela foi até simpática. Mas eu acabei não voltando lá porque eu fui num consultório um pouco distante da minha casa e também não foi tão legal assim consulta, então eu deixei pra lá. Agora com o Dr. Erasmo eu não iria passar nunca mais, eu não queria passar por ele nunca mais. Depois eu mudei novamente de médico, fui em outro médico. Eu pensei, bom, eu fiz exames de hormônio, eu fiz esse salpingografia. Vamos ver se eu consigo me fixar com algum outro doutor. Eu fui no Dr. Álvaro. Teve um fato que aconteceu que eu esqueci até de falar. Quando eu perguntei isso aqui, ó, eu acho que foi na segunda consulta. Porque na primeira consulta eu fui, aí ele fez aquele exame do Papa Nicolau, igual eu falei, ele passou os exames, né? Aí depois eu voltei lá pra mostrar o exame do Papa Nicolau só. Os de sangue do raio-x eu não tinha feito ainda. Foi nessa consulta que ele foi grosso. Só que, porém, eu não tinha feito os exames de sangue ainda e nem do raio-x. E eu já não queria mais voltar com ele por conta dessa ignorância dele. Só que aí, como ele tinha pedido aquele exame tão importante, foi ele que pediu, então foi aí que eu resolvi voltar com ele. Quando eu cheguei na consulta, que foi essa parte aqui que eu esqueci de falar, eu cheguei acho que uns 10 minutos atrasada. 10 minutos atrasada. Quando eu cheguei na recepção, a menina falou, não, ele não vai atender, porque ele não atende ninguém com atraso. Aí eu fiquei, né, puxa, eu não tenho uma tolerância nem de 15 minutos, eu me atrasei porque realmente eu não consegui chegar no horário e tal. Não, ele não vai atender. E aquela grosseria daquelas recepcionistas também, que é normal, né? Mas eu fiquei com muita raiva esse dia também, que ele não quis atender. Com muita raiva. Foi aí que eu decidi, sabe de uma coisa, eu não vou mais nem voltar com ele mais. Eu já tava meio assim, agora que eu vou mesmo. Então, como ele não quis me atender, eu perguntei assim pra recepcionista, será que não tinha outro médico? Será que não tem outro médico pra me atender? Porque eu não queria voltar pra casa sem passar no médico. Ela falou, tem sim, tem o Dr. Álvaro. Aí eu passei com ele olhou os exames, olhou o exame do Easter, salpingografia, do raio-x, e falou que estava tudo normal. Porém, ele observou que os exames de sangue tinham sido feitos num único dia. O que ele fez? Passou de novo os exames de hormônio. Só que ele passou, cada dia do ciclo ia fazer um determinado hormônio. Nossa, foram tantos exames, gente, tantas coisas, tantos exames que eu fiz, olha, são muitos, é muito difícil montar esse quebra-cabeça e falar assim de uma forma ordenada para vocês. Em resumo, os exames que eu fiz de fertilidade foi prolactina, FSH, LH. Esses são os mais assim importantes. Tem o estradiol também. Todas as vezes, todos os exames, esse daqui deu normal. A única alteração que deu nos meus exames foi o da prolactina. Da prolactina dava assim 1 ponto, 2 pontos acima, 3 pontos acima. Nunca deu normal o meu exame de prolactina, nunca ficou normal. E eu questionava com os médicos, bom, será que não seja isso que está atrapalhando de eu engravidar? Os médicos, não, essa alteração é muito pequena, porque o exame de prolactina, se você estiver um pouco nervosa, se você estiver estressada no dia, ele vai dar alterado sim.
Inclusive o Dr. Álvaro passou esse exame de prolactina em repouso. Eu chegava lá no laboratório e ficava sentada meia hora, sem fazer movimento, descansando, relaxando. A enfermeira vinha lá de dentro do laboratório e lá na sala de recepção, no meio de todo mundo, assim, tirava o meu sangue, para eu não me levantar, para não ter nenhuma alteração de estresse, enfim, para eu fazer em repouso mesmo. E eu tirei o sangue lá no meio de todo mundo lá, da prolactina. Mesmo assim, deu um pouquinho alterado. Quando eu fui fazer esse exame novamente de prolactina para o Dr. Álvaro, ele deu normal, assim, bem assim, em cima assim, da referência, né? Porque o exame tem a referência e tem o resultado, então deu em cima. Eu pensei, bom, deve ter algum outro exame para que eu possa fazer. Aquele ultrassom seriado, né, que estimula a ovulação, que tem algumas medicações que fazem estimular a ovulação e aí é feito aquele coito programado. Mas ele falou, não, todos os exames possíveis já foram feitos, não tem mais o que fazer. Então, o que eu recomendo a você é você ir correndo, não perder mais tempo, porque você já está com 30 e poucos anos e a fertilidade cai mesmo. Então, eu vou te indicar uma clínica de tratamento, né, de fertilização também. E foi isso que ele me passou. Ele passou uma clínica lá de tratamento. Bom, o que vocês devem estar se perguntando? Bom, será que o seu marido fez exames? Sim, ele fez. Ele fez exames. E o mais conhecido aí é o exame de espermograma, né? Que colhe lá os bichinhos que para fecundar o ovo para ver se está tudo bem. E foi constatada uma pequena alteração, né, nos exames. Então foi constatado que ele tinha contagem de espermas baixo. E foi constatado também que ele tinha varicocele. Porém, os médicos, ele passou mais de um médico, tá? Ele passou uns 3 médicos. Eles falaram que isso não impedia de engravidar e que era possível sim engravidar com aquele diagnóstico. Poderia dificultar um pouco, mas não era impossível. E assim a gente acreditou. E o que eu fiz também? Eu acompanhava o meu ciclo através de um aplicativo chamado Meu Calendário. Isso me ajudou muito. Porque ele avisa quando a menstruação vai vir, ele avisa o seu período fértil, ele avisa o dia provável da sua ovulação. E já utilizei teste de ovulação também. Quando eu fazia os testes de ovulação, dava muito próximo e muitas vezes dava no dia que o calendário apontava que ia ser o dia da minha ovulação, era o dia que o teste de ovulação dava positivo. Nossa, eu fiz tanta coisa, deixa eu ver aqui, que eu fiz até uma cola assim, tanta coisa que eu já fiz. O gel, né, aquele gel amigo da Tentante, aquele gel lubrificante que eu mostrei pra vocês. Tomei elixir de inhame, que é um xarope que ajuda no amadurecimento dos óvulos. E o chás, que eu falei aí no decorrer do vídeo. Eu não entrei muito em detalhes, não falei muito sobre os hormônios, o que cada um faz. Eu resumi, né? Isso foi assim no decorrer de 2 anos, né? Agora eu vou concluir como está a minha situação atual. O que aconteceu? Eu percebi que essas coisas de querer engravidar não é na hora que a gente quer, principalmente quando a gente está tentando. E sim é na hora que Deus quer e no momento certo. De toda essa experiência que eu tive, eu concluí dessa forma. Então eu parei. Bom, eu não vou mais no médico, até mesmo porque tô muito sem tempo para isso. Não fui mais no médico, não fiz mais teste de ovulação, nunca mais usei aquele gelzinho. Enfim, mas, porém, as minhas tentativas, assim, na medida do possível, na medida do possível, eu sigo ali direitinho, né? E aí atualmente eu me considero assim numa fase assim de aquietação, eu me aquietei. Porque no início a gente vai toda empolgada, né? Nossa, eu quero engravidar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, será que esse mês, será que aconteceu? Aí você vai lá e faz teste de gravidez, eu fiz vários testes de gravidez.
E quando a menstruação atrasa 2 dias, 3 dias, 4 dias, você já fica imaginando, né? Nossa, tô grávida, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou contar pro meu marido? Como que vai ser agora? Nossa, que felicidade. Não vejo a hora de chegar o dia certo, né? Pra fazer o teste. E eu, às vezes atrasava, eu fazia, dava negativo. E quem tá tentando, assim, e faz teste e dá negativo é algo muito frustrante. E atualmente eu me encontro assim numa fase muito tranquila, porque eu comecei a descansar em Deus. Quem é tentante e tenta por muito tempo, o que acontece? Acaba se aproximando mais de Deus, porque sabe que precisa de Deus, precisa. A gente depende de Deus. Então, com as nossas próprias forças, a gente não consegue. Quando a gente vai tentando com as nossas forças, eu vou conseguir. Deus vai me ajudar, mas eu tô tentando. Chega uma hora que a gente vê que não é assim. Não é do jeito que a gente quer. Não é a gente utilizando por isso, por aquilo que a gente vai conseguir engravidar. E sim, no momento certo, quando Deus quiser. E eu me conscientizei dessa forma e sei que não foi o tempo ainda, e não é o tempo ainda. E o tempo já está determinado por Deus, né? E eu tenho fé que eu vou conseguir. Porque Deus me abençoou muito, né, com esse casamento, e eu creio que Ele irá me conceder essa graça de ser mãe. Então é isso, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, eu tentei resumir, assim, o máximo que eu pude. Pode ser que alguma coisa eu tenha esquecido. Espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa aí na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e tchau!